me fez eu comunicar que no mês de novembro ele iria dar oportunidades para todos os obreiros ministrar uma vez no domingo. E como faltava muito tempo ainda, eu falei assim, nem vou orar, nem vou preparar muita palavra, porque ainda faltam 4 meses, né? E é tão interessante que Deus tem as suas maneiras peculiares de trabalhar ou de falar para a gente. Eu estava, nesse mesmo mês que ele me comunicou, eu estava varrendo meu setor logo de manhã assim, para que na abertura da loja os clientes já pegassem o setor limpo. E de repente começou, eu falo que eu tenho um rádio na minha cabeça, e começou a tocar um louvor da Cassiane, que chama O Fogo de Deus. Não sei se os irmãos conhecem, mas fala o fogo arder. Aí começou a tocar na minha cabeça. E eu fiquei ali coisa de 30 minutos limpando meu setor, organizando tudo e aquele louvor tocando na minha cabeça. E no horário do almoço, eu tenho a Bíblia baixada no celular, eu fui olhar assim, achei lá Levítico capítulo 6, versículo 8 ao 13. Abra sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite e pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá as outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Eu quero que a igreja repita esse último versículo comigo. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. E nesses 4 meses eu falei assim, eu vou ler o texto, vou deixar no óleo, porque está muito longe ainda, eu não vou preparar, eu não vou preparar nada ainda não. Mas nessa última semana, quando entrou a sexta-feira, eu falei assim, agora eu vou começar a estudar mais profundamente o texto, porque já é domingo, eu preciso estar com a mensagem pronta. E o pastor Júnior falou uma coisa aqui, talvez ele nem se lembre, no domingo passado, durante a mensagem dele, sobre a gente ser cortês com as pessoas. E justamente essa semana toda, desde segunda até ontem, eu peguei alguns clientes lá que parece que o inimigo de nossas almas cutucou e disse assim, vai lá, perturba ele. E quando eu estava por pouco de deixar o meu velho homem agir, eu falei assim, não vou levar isso lá fora. O Espírito Santo falou no meu coração assim, seja cortês, mostre que você é diferente, mostre que o teu altar está aceso. Aleluia. Se eu for analisar esse texto que eu acabei de ler, há 2 vertentes teológicas que a gente pode usar dentro desse texto. Eu posso usar esse texto do altar ter que continuar aceso de manhã e à noite, e o sacerdote ter que trocar de roupas para entrar no Santo dos Santos para trocar as cinzas.
Eu poderia usar para falar sobre pecados, sobre falhas, sobre muitas coisas. Mas nessa última semana, que eu procurei colocar a minha vida como um altar, para que Deus acendesse o meu altar, o Espírito Santo começou a falar tremendamente no meu coração sobre uma outra vertente dessa palavra. Essa lei do holocausto, que também é um apontamento para Cristo, o sumo sacerdote. Naqueles dias, naquelas épocas, era necessário que se pegasse um cordeiro sem mácula, sem mancha, para que se oferecesse em holocausto, em sacrifício, diante do altar do Senhor. E os únicos que tinham a responsabilidade de entrar no Santo dos Santos, para colocar a lenha, para manter a chama do altar acesa, eram os levitas. Nos dias de hoje, a gente tem um costume, não que isso seja errado, mas um costume de chamar alguém que canta muito bem de levita. Mas a função dos levitas não era somente cuidar da parte musical da adoração, mas era também cuidar do altar do Senhor. Eles eram responsáveis por manter a chama acesa. Glória a Deus. Aleluia. E todos os dias, durante a troca de turno dos levitas, pegar essas cinzas, trocar as suas vestes de novo e levar essas cinzas para fora do arraial. Se formos olhar para o Novo Testamento, todas as vezes que o sumo sacerdote Jesus Cristo de Nazaré encontrou com algum coxo, com alguém com algum defeito ou com algum pecado, eles estavam do lado de fora da cidade. Porque era um costume judeu pegar as pessoas que tinham defeitos, que eram rejeitados pela sociedade, colocavam para fora da cidade. Lembramos do cego de Jericó, estava do lado de fora da cidade. Mas depois que o sumo sacerdote passou por ali, e que ele clamou mais alto que ele pôde gritar, mesmo sendo interrompido muitas das vezes, e aí ele continuou clamando para que Jesus de Nazaré tivesse misericórdia dele. E o texto vai dizer que ele foi atrás da multidão depois de curado. Louvado seja Deus. A primeira vez que nós vamos falar que alguém montou ali um altar para oferecer um sacrifício para o Senhor, nós vamos achar, eu marquei aqui lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 7 e 9, quando Abraão oferece o primeiro sacrifício para o Senhor. Depois ele pega, sai daquele local, vai até Betel, oferece mais um sacrifício. Nos dias de hoje é comum nós vermos pessoas, não sei se por falta de entendimento ou por erro de interpretação, instruem a igreja a fazer sacrifícios, dizendo: se você der isso, Deus vai te dar aquilo. Se você se martirizar, como os antigos pais da igreja faziam, obviamente que Deus vai te abençoar tremendamente. Não. O único sacrifício válido para a igreja é aquele sacrifício que foi feito há 2024 anos atrás na cruz do Calvário. Não há sacrifício humano, não há
coisas, não há nenhum sacrifício que eu possa fazer com as minhas forças que substitua o sacrifício redentor da cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, quando Deus manda Moisés instituir a lei do holocausto e manter a chama do altar acesa, esta chama de qual o texto está dizendo, não é uma chama natural, produzida por química. Aleluias. Esta chama não é uma chama produzida pelo homem, mas é uma chama produzida pelo próprio Deus. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 9, no versículo 24, eu marquei aqui para não esquecer. O fogo tinha que ser mantido perpetuamente. E por isso o próprio Deus mandou fogo dos céus sobre o altar, para que acendesse o altar e essa chama não se apagaria. Por isso ele deu essa responsabilidade aos levitas. Mas eu não poderia deixar passar batido. 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, um dia estavam alegres por causa da bebida forte. Decidiram entrar no Santo dos Santos para oferecerem sacrifícios. Mas o que eles estão... A Bíblia fala que o vinho e o mosto tiram a continência, ou seja, o respeito. Continência é respeito. Quando o policial bate continência, o outro está respeitando o outro. E Nadab e Abiú vai acender o altar com o fogo criado pelo homem, com um fogo estranho. Por isso que nós, que somos cristãos, que amamos a palavra de Deus, que amamos o louvor, a adoração, que subimos nesse lugar que nós consagramos para Deus, temos que todos os dias, por mais lutas, por mais tempestades, por mais que a situação esteja adversa, continuar mantendo a chama do meu coração acesa e não oferecer fogo estranho para o Senhor. Eu não posso simplesmente chegar aqui, confiar no meu QI, confiar na minha palavra, na minha teologia e achar que já está bom. Eu não posso simplesmente chegar aqui, pegar fogo lá de fora e trazer para dentro e pular do lado de cá para lá e fazer uma festa para a igreja. Opa, esse pregador é avivado. Mas você entra aqui doente e sai daqui quase morto. Não adianta. Eu li um texto que eles atribuem a John Wesley, que certa vez alguém o interroga do porquê que todas as vezes que ele ia pregar nas praças, que ele ia pregar nos lugares a cavalo, ajuntava uma multidão para ouvi-lo. E nesse texto diz que John Wesley respondeu, sabe por quê? Porque é simples. Eu entro no meu quarto, fecho a porta e ponho fogo em mim.
Aí depois, quando eu saio lá fora, as pessoas vêm me ver queimar. As pessoas vêm me ver queimar. O altar, nos dias de hoje, não é o púlpito. O altar não é um lugar de pedra, aonde nós oferecemos algo para o Senhor. O altar não é alguma coisa física em que nós possamos espelhar ou idolatrar como fazem os religiosos. Eu costumo dizer que nós não somos religiosos, nós somos seguidores de Cristo. É diferente. O altar que a Bíblia fala agora, na graça, é o nosso coração. É o nosso coração. Quando Jesus fala, quando alguém interroga Jesus e fala, ó Senhor, alguém está comendo pão com a mão suja. Porque era um costume judeu de não comer nada com as mãos sujas, porque era impuro para eles. E Jesus fala, vai. O que faz mal para ele não é o que está entrando na boca dele, mas o que sai da boca. Porque a boca fala somente o que está dentro do coração. Quando o meu altar está completamente apagado, as minhas palavras se tornam sem vida. As minhas palavras não são palavras inspiradoras. Eu não consigo inspirar quem está do meu lado. Eu não consigo vivificar quem está do meu lado. Porque avivamento, quando o profeta ora por avivamento, o profeta Abacuque, ele está dizendo para Deus vivificar Judá, para Deus tornar a dar vida para o povo de Judá. E avivamento não é esse movimento gospel que nós conhecemos. Avivamento é tornar vida, é você entrar aqui respirando por aparelhos espirituais e sair daqui respirando o ar puro, respirando o fôlego de vida que Jesus soprou em você. Eu estou lhe pregando para que você tenha na sua consciência, eu preciso manter o meu altar aceso. Glória a Deus! Quando Davi comete o pecado do adultério com Batseba e ainda comete o assassinato de Urias, ele quebra as leis dos 10 mandamentos. Mas quando o profeta Natan o repreende de uma maneira tão sábia, e ele começa a escrever o Salmo 51, se redimindo, se arrependendo, acendendo de novo o altar. Porque quando alguém peca, a pessoa perde a confiança. Quando alguém comete algum erro, a pessoa para de vir da igreja. Por quê? Não é nem pela vergonha dos irmãos, mas é pela vergonha de si mesmo. Porque o erro nos traz um peso muito grande sobre os nossos ombros. Louvado seja Deus. Mas Jesus está dizendo, errou, pode vir. Errou, pode vir. É você mesmo que eu quero. Vem cá. Eu vou acender o teu altar, eu vou tornar a dar vida sobre o teu altar. 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo vai dizer, não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita dentro de você. Não extingue a chama do Espírito que está dentro de você. Sabe quando você está, sei lá, trabalhando, viajando, está na escola e começa a arder o coração de saudade do culto, de saudade da igreja, ou quando você ouve um louvor, ou quando esse louvor toca na tua mente e o seu coração começa a arder de saudade. Isso é altar aceso. Quando no seu trabalho tem uma roda de ricos, tudo de boca impura, eles chamam você para entrar, você não entra, ainda passa de reto. Ou quando você passa no meio deles, eles pegam e se falam. Isso é altar aceso.
Isso. Isso é altar aceso. O pastor Júnior falou aqui domingo passado. Se você está brigado com o teu irmão, se você sente raiva, sente mágoa, vai lá, conserta primeiro o teu altar com ele. Deixa Deus derramar o fogo, depois você vem e traz a tua oferta pacífica aqui. Aleluia. 1 Reis, capítulo 18, vai contar a história. O povo de Israel tinha se envenenado com os deuses pagãos, Baal, Acera, e estavam praticamente oferecendo sacrifício para esses deuses. E Deus usou um moço cujo o nome só fala que ele é tisbita de Gileade, mas não fala a sua genealogia, quem eram seus pais, quem era sua família. Mas uma coisa o texto fala, que o altar dele estava aceso para chegar no rei e falar: ó rei, ajuda aí os teus 450 profetas aí, pega também os 400 profetas de Acera e vamos nos encontrar no Monte Carmelo. O Deus que responder com fogo, este será Deus. O Deus que responder com fogo, este será Deus. Se reuniram no Monte Carmelo, aquela multidão de pessoas, 850 profetas pagãos contra um profeta de Deus. E Elias lhes deu a oportunidade de serem os primeiros a oferecerem sacrifícios. Então eles começaram a oferecer os seus sacrifícios aos seus deuses pagãos. Quando já passava do meio-dia, Elias começa a zombar Deus: ei, clama mais alto aí, Baal é Deus, talvez ele não esteja ouvindo. Ei, clama mais alto, talvez ele esteja ocupado tentando ajudar alguém. Ei, Baal não está escutando, talvez ele viajou. Mas a atenção de Elias vira-se para o altar, ele olha e repara que o altar está quebrado. Tem alguém que está com o altar quebrado que essa palavra para você. O altar está quebrado. Chega a vez de Elias. Ele pega, começa a reparar o altar. Ele pega as 12 pedras, começa a colocar no lugar. E cada pedra que ele coloca, ele fala o nome de uma tribo de Israel. E vai colocando. Até as 12 tribos, até as pedras estarem perfeitas no lugar. Quando as pedras estão perfeitas no lugar, ele manda trazer o cordeiro. Mata o cordeiro, pica o cordeiro. E aí dá para provar. E na história dizia que Baal era o Deus do fogo. Então, para provar, Elias fala: vamos fazer um rego em volta do altar. Pode cavar aí. Cavar um rego em volta do altar. Não está bom ainda. Me traga 4 cântaros de água. Trouxeram os 4 cântaros de água, jogaram em cima do altar, molharam a carne, molharam a lenha. Quem já morou ou trabalhou na roça sabe que lenha molhada não pega fogo. Elias não contente, traga mais 4 cântaros aí, vamos jogar mais água. Jogou mais 4 cântaros. E o texto diz que o rego encheu de água. Então Elias se prostrou no chão, com o rosto em terra, no pó da terra, e começou a orar: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Israel, responde-me hoje, ó Senhor, e tu és o Deus, e que sobre a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, ó Deus, para que este povo veja e seu coração se torne atrás. Quando Elias ainda terminava de falar, os céus se abriram, fogo caiu do céu, caiu sobre o altar. Aleluia! O Deus do holocausto, e também não deu a arca do tempo, e todo o povo começou a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Arrume o teu altar. Às vezes falta pouco para Deus te abençoar, mas o teu altar está faltando pedra para ser recolocado.
seu altar está faltando pedra para ser recolocada. O passo que Jesus mandou eu dar, Ele não vai dar para mim, eu preciso dar passo. Aleluia. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Aleluia. Você pode ver. Eu glorifico a Deus pelos ministros da casa. Que todos eles são cheios do Espírito Santo, mas não precisam fazer extravagância para mostrar que é cheio do Espírito Santo. Cada um à sua maneira. O ex-capitão ele sabe. O serviço que a mulher faz, a enxada não pode fazer. Então tem que ser a mulher mesmo. O serviço que a enxada faz, a mulher não pode fazer, precisa ser enxada. Bom, o serviço que o carrinho precisa fazer. A enxada e a mulher não faz, então precisa ser o carrinho. Para cada trabalho tem uma ferramenta. E Deus usa o pastor Júlio para exortar, para ensinar, para apacentar. Deus usa o pastor Edson para profetizar, para libertação, para curas divinas. E assim vai. Então, a maneira que Deus usa ele, vai usar. A maneira que Deus usou Elias, por mais que tenha muitos profetas por aí pelo Brasil falando que tem a unção de Elias, não tem. O único profeta que teve a virtude de Elias, que o texto, os evangelhos vai dizer, foi João Batista. Até o jeito de se vestir, ele se vestia como Elias. Mas o fogo permanece aceso sobre o altar e vai continuar aceso. Aleluia! É Deus. É Deus. É Deus. 400 anos. O altar do povo de Israel estava quebrado. 400 anos ninguém oferecia mais holocausto, ninguém mandava louvor para cima. A fumaça não subia mais. Os sacerdotes se corromperam. Deus não falava mais por profetas, não havia mais profetas. Não falava mais por Urim e por Tumim. Não falava mais por sinais. O povo por 400 anos sendo oprimido pelo inimigo de nossas almas. Deus olha lá de cima, eu preciso mandar alguém. Eu preciso mandar alguém que seja o cordeiro que sacrifique por esse povo. Aí lá em Filipenses 2,7 fala, ele era Deus, mas não quis usurpar o lugar de Deus, mas antes, porém, se vestiu de carne e foi obediente até a morte, de morte de cruz. E Deus o exaltou soberanamente, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor dos céus, da terra e embaixo dela. Aleluia! O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ele veio remir os pecadores. Ele veio pagar o preço que eu e você não tínhamos condições de pagar. Eu vejo muitos pastores querendo que a igreja suporte o peso da lei, até se veste como judeus. Isso é balela. Eu não preciso me vestir, colocar um quepar na cabeça. Não preciso colocar um talinho no pescoço para me mostrar mais santo que ninguém. A santidade está no meu modo de viver, no meu modo de agir, no meu modo de tratar as pessoas. Ele veio. Ele quebrou o sistema. Ele venceu a cultura da época. Ele venceu a religião da época.
Tanto que ele foi mais perseguido pela religião do que por outra classe. Aleluia. Mas em todo o tempo, a palavra que ele mais usou foi para a gente não desanimar. Tenha bom ânimo. Está difícil. Mas ele venceu o mundo. Quando a Bíblia fala sobre o mundo, eu estava lendo na Bíblia original, não está falando do mundo global, mas está falando de pessoas. Está falando de sistemas. Jesus venceu o sistema sem levantar uma espada. E quando o meu altar e o teu altar estava apagado pelos pecados, desde Adão até ele, o livro de Hebreus é catedrático em dizer: pelo primeiro Adão, o pecado entrou no mundo, mas pelo segundo Adão, o nosso altar foi aceso de novo. Nosso altar foi aceso de novo. Eu vou encerrar. João capítulo 19, versículo 30. Diz assim: está consumado. Foi o brado que Jesus deu na cruz do Calvário. Ele tinha que ser humilhado. Ele tinha que ser rejeitado. Ele tinha que ser cuspido. Ele tinha que ser julgado. Ele tinha que ser pisoteado. Ele tinha que ter os seus lombos rasgados, como diz lá em Isaías 54, e Deus se agradou no ele. E como uma ovelha muda, ele foi até os seus tosquiadores sem dizer uma palavra. E ele foi, carregou a cruz até o Calvário. No pedaço do caminho, quando estava tudo difícil, aparece um homem. Enfia o ombro debaixo da cruz e carrega até o Calvário. E quando ele estava lá, ele sentiu sede. Quando nós estamos caminhando por um caminho longo, que a boca vai secar de falar, se eu achasse um golinho de água agora. Jesus sentiu sede. Ele era uma esponja de vinagre. Quebraram o joelho dos dois ladrões do lado. Mas como Isaías profetizou que nem os seus ossos seriam quebrados. Enfiaram a lança do lado. Só saiu água. Mas não quebraram os seus ossos. Nesse momento, o texto vai dizer que o véu se rasga de volta para baixo. Quando o véu se rasga aqui para baixo, ele está dizendo que vocês não precisam mais de um sacerdote humano para entrar no Santo dos Santos, para oferecer nenhum holocausto, nenhum sacrifício para acender a chama sobre o altar de vocês. Vocês precisam apenas crer no meu sacrifício. Vocês precisam apenas crer no meu nome. Como diz no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Que todo aquele que buscar o nome do Senhor, esse será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. O termo grego para estar consumado é telestai. E ele tem dois significados. O primeiro significado, está pago. Quando Jesus gritou lá no alto, está consumado, está pago. Você não deve mais nada. Está pago. Era uma forma
O segundo tempo, estava concluído o trabalho. Era uma forma que as pessoas usavam quando iam pagar uma dívida naquela época. Eles usavam a Telestai. Como se eu tivesse comprado um carro do pastor Júnior, faltando a última parcela, eu vou lá, pago a última parcela para o Telestai. Está pago. Está consumado. Eu estou pregando para pessoas que se sentem vergonha na presença do Senhor por causa do seu erro, ou por causa das coisas que faz fora da presença do Senhor. Mas Jesus veio para os pecadores para que eles se arrependessem. E todas as vezes que ele encontra um pecador com o altar desarrumado, com o altar apagado, ele torna a reerguer o seu altar de novo. Ele torna a derramar fogo sobre vocês. Quando eu fiz esse card, esse post, eu falei, vou mandar para o João Vitor. Mantendo a chama acesa. Isso aqui eu não vi lugar nenhum. Foi inspiração do Espírito Santo. Assim como o sumo sacerdote precisava, e os levitas precisavam manter a chama acesa de noite e de dia. Nós precisamos manter a chama acesa no nosso coração de noite e de dia. Na reunião da igreja e fora dela. Eu preciso mostrar ao mundo que eu sou diferente. Eu preciso mostrar ao mundo que a essência que está dentro de mim é maior do que a essência que está no mundo. Louvado seja Deus. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. O altar sou eu. O altar é você. O altar sou eu. O altar é você. Deixe a chama do Espírito Santo queimar no teu coração. Porque quando essa chama voltar a queimar no teu coração, tudo aquilo que você praticava ou pensava, você vai literalmente arrancar para fora, vai levar para fora do arraial. Todos os costumes que você ainda retém sobre você, costumes do mundo, você vai levar para fora do arraial. Doenças psicossomáticas, como a ansiedade, a depressão, você vai levar para fora do arraial, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Glorifica, você tem que glorificar mesmo. Ele pagou o preço, ele assinou lá, Telestai, você não deve nada. Você não deve nada. Você não deve nada para o mundo. Por que que a luta sobre a família vem aumentando? Porque Satanás sabe que a principal igreja de Cristo é a família. Porque ele pagou um preço pela minha família e pela tua. E quando nós ajuntamos num domingo como esse para reunir como igreja, nós ficamos como uma corda entrelaçadas, indestrutível. Pode ver, se pegar uma corda e for cortar ela com a faca, você demora muito tempo. Porque cada fio entrelaçado, depois de entrelaçado, é muito forte. E nós temos e devemos ser assim. Como uma corda muito forte que não se arrebenta. E todas as vezes que o inimigo tenta nos cortar, e todas as vezes que ele tenta nos desanimar, nós olhamos para o outro e vemos. Eu posso estar um pouquinho fraco, mas eu sei que o resto está orando por mim. O pastor João pode estar passando os perrengues, mas o pastor Júnior está orando por ele, e isso é corda. O Rogerinho está lá na boleia do caminhão, está se sentindo estranho, está se sentindo fraco, mas ele sabe que está na igreja orando por ele. Vai encerrar. Eu queria pedir para o João Vitor, se tem como ele colocar esse louvor da Cassiane primeiro. Eu queria pedir para a minha irmã Rita vir louvar no finalzinho.
Louvado seja Deus. Vem cá, meu. O fogo de Deus. Se coloca de pé. Vamos à próxima. Glória a Deus. Aleluia. O fogo do Espírito de Deus quer hoje nos purificar, queimar toda impureza que houver em nós, com brasas vivas do altar. Retirar as cinzas do pecado e para fora
Glória a Deus. Levanta a tua mão. Pode agradecer a Deus por esse culto maravilhoso, esse culto abençoado. E peço para os irmãos que orem por mim.